Oi, gente, tudo bom? Eu sou Ana Borba, estou aqui hoje no Dia do Futuro para a gente conversar um pouquinho sobre como vai ser o futuro do lixo. E para quem não me conhece, eu sou engenheira de formação, mas tenho um trabalho aqui na Lixique muito interessante que é de reutilização de materiais. E a gente acredita que a reutilização transforma e que tem muito a contribuir com essa mudança de comportamento das pessoas com o lixo. Então, estamos aqui entrando na década de ação da Agenda 2030. Temos aí 10 anos até o cumprimento do prazo para a gente ter várias ODS implementadas. O lixo permeia por várias delas. Então, foi o tema que a gente escolheu para falar hoje do Dia do Futuro. Essa live ela faz parte de um movimento de fluxonomistas. Eu sou fluxonomista também. Então, assim, para quem não conhece a fluxonomia, vou mostrar para vocês aqui o torus, que é a representação gráfica do fluxo, né? E a fluxonomia é uma metodologia que visa viabilizar os futuros desejáveis através das novas economias. Então, é um estudo muito interessante, assim, eu faço parte de uma rede que tem mais de 500 pessoas espalhadas pelo Brasil. É muito, muito, muito bom ter esse movimento vivo e pulsante. É uma fonte também de aprendizado para mim. E hoje vários fluxonomistas, por conta do Dia do Futuro, resolveram fazer essas lives para trazer os seus temas e para a gente conversar aqui um pouco. Eu convidei Fernanda Cabral, que é uma amiga muito querida. Fernanda coordena o movimento Imagem de 2030. Eu sou uma antena também desse movimento. E ela tem uma prática muito interessante com imaginação. Então eu vou trazer também ela aqui para ajudar a gente a fazer, a coletar, né, essas imaginações que a gente pode ter. Ela deve estar entrando. Então, eu vou falar para vocês, eu não sei se hoje, assim, a primeira live que eu faço aqui na Lixique era essa, assim, oficial. Então, hoje de tarde eu entrei para fazer um teste e eu construí essa cápsula do tempo. A ideia é que a gente está colecionando os futuros e os desejos do lixo, né, do nosso lixo do futuro, dentro de cápsulas como essa. É uma ação que se chama Lixo 2030. A gente criou essa ação em 2019, já fizemos algumas ações. É uma ação presencial e agora eu quero adaptá-la para o online, né? Porque aqui a gente vai poder também coletar futuros de muito mais pessoas. E a ideia é que a gente consiga colocar todos eles assim, ó. Essa é a primeira cápsula que a gente fechou do Lixo 2030. E aqui dentro a gente tem todos os papeizinhos, as pessoas presencialmente preencheram. A ideia aqui que eu vou todos os comentários que chegarem eu vou escrever e colocar nessa outra aqui que a gente já está esperando. E ela tem uma abraçadeira, tudo na Lixique a gente faz com abraçadeira, minha gente. Então a gente tem aqui uma abraçadeira numerada, que é como a gente vai identificar de onde veio essa cápsula. A ideia é que no ano de 2030 a gente comece a abrir essas cápsulas e ler, né, que futuros são esses que tem aqui. A gente, alguns eu não sei, essas que já estão prontas. Os próximos talvez eu vou colecionar, né, aqui vou ter que colocar pessoalmente. Mas a brincadeira é essa. Eu acho que a gente acredita que a imaginação é uma maneira, é quase uma tecnologia mesmo, da gente poder dizer para o universo as coisas que a gente quer. E muito pode realmente se concretizar a partir desse nosso desejo, né? Na fluxonomia a gente aprende que desejar é um método e que o que acontece é que quando a gente nasceu já estava tudo desejado, né? A gente já tinha um roteiro de vida para cumprir. Quando você entra no shopping, você chega nas vitrines, todas as coisas já estão prontas lá para você comprar. Então tem uma mudança de comportamento também relativa ao desejo, que é muito interessante que a gente se esperte, assim, que a gente consiga praticar. É uma prática que só a gente fazendo é que vai rolar mesmo. E é muito gostoso também imaginar, porque quando você tem liberdade, né, não precisa, enfim, ser livre mesmo. Eu acho que isso também favorece
que coisas boas aconteçam. Ó, Fernanda já entrou aqui. Vamos ver aqui se a gente chama ela aqui para conversa. Vamos em... Ela está aqui com a gente nesse momento. Oi, Oi, Fê! Seja bem-vinda! muito obrigada. Estava te atualizando aqui, demorou para aparecer para mim, desculpa a demora. Que bom ouvi-la. Obrigada pelo convite. Boa noite. Que legal! Seja bem-vinda, se apresente e vamos começar aqui uma conversa bem bacana sobre esse futuro do lixo aí. Maravilhoso. Fiquei muito feliz mesmo, Ana, com esse convite, porque é um tema que eu estou pensando tem um tempo e estou vivendo tanto de forma prática na minha própria vida, como também elaborando em projetos, em mobilizações, assim, muitos aprendizados e como a gente pode construir, como você disse, né, esse futuro que a gente imagina. Eu sou ativista, Fernanda Cabral, ativista, comunicadora, empreendedora mineira, falo aí tagarela de nascença, assim, já nasci conversando e virou a comunicação uma grande paixão da minha vida, que eu venho estudando aí, experimentando de muitas formas diferentes, é, comunicação, construção de diálogo, como a gente pode estar num lugar criativo nos muitos conflitos que a gente vive com a gente mesma, com a sociedade, com o mundo. Os resíduos hoje são um conflito, assim, né? Falar de lixo é um conflito gigantesco que está aí se colocando como uma das grandes questões dificílimas, assim, para a gente, uma conta complexa de fechar, que mistura muitas camadas diferentes da nossa experiência humana, né, nessa cultura, como você falou, né, em que a gente deixa de ser produtor para se tornar consumidor num mundo que já está todo pronto, todo desejado, né? Então, comecei a perceber tomando banho, olhando para o shampoo, que era um plástico bom pra caramba. E aí eu comecei a perceber quanto tempo durava aquele shampoo. E aí comecei aí a perceber quanto de resíduo e lixo eu gerava dentro da minha própria casa. E comecei a buscar ativamente informações sobre isso, né? Hoje, também dentro do Imagine 2030, que é um projeto que eu empreendo e que nos conecta, né, Aninha, como antenas, venho trazendo também um olhar sobre os resíduos e sobre todas as nossas escolhas individuais e os seus impactos, né, em relação a essa Agenda 2030 e os objetivos da ONU. Então, estou muito ativista dessa agenda, pensando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável como uma referência direta a um mundo que a gente quer construir, mas que não está construído. Então, existe aqui algumas referências, alguns elementos do que a gente quer, mas é um convite à imaginação e à transformação no tempo presente, né? Então, essa sou um pouquinho de mim, sou mãe, então também dentro do universo da maternidade se abre um mundo para o consumo e para um outro universo de resíduos. Vivo e trabalho em casa, cuido da casa, o que também traz um olhar ampliado porque está muito próximo, assim, né? Do que se gera, enfim, desse dia a dia da casa. Estou aqui para conversar com você sobre o dia do futuro, ouvir você, enfim, você é um especialista e sempre trazendo esse tema também para a nossa rede. Uma honra estar aqui falando com você sobre isso. Ô, Fê, que bom. Eu é que agradeço aí você ter aceitado esse convite. Para mim é sempre muito bom conversar com você, que realmente você é uma conversadora de primeira. E é muito interessante, assim, que a gente vem se conectando através do Imagine 2030, né? E o tanto de coisa que a gente tem feito, né? Nas rodas de conversa, as trocas que a gente tem praticado e que traz muita envelhação, né? Na semana passada, só comentando um pouquinho, assim, dessas práticas que você falou do shampoo e dessa coisa de mudar a forma de consumir, né? Na semana passada, eu publiquei o seu varal de fraldas aqui nos stories da Alice, porque é engraçado, porque assim, o meu filho, que é Eric, né, acho que ele tá por aqui, ele é sócio da Alice aqui comigo, quando ele nasceu, ele teve, já existia a fralda descartável, mas ele teve uma alergia, então eu lavei muita fralda também, ele não usava a fralda descartável.
E naquela época todo mundo achava um absurdo, né? Ai, coitada, não pode. Não sei o quê. E aí, assim, Deus, assim, hoje eu entendo totalmente você nesse mundo do descartável, prático e cômodo, Sim. passar horas da sua vida lavando fralda, porque realmente foi uma atividade que eu fiz bastante tempo. E é isso, né? Tá tendo muita envelhação, como a gente chama na funcionamia, são as envelhações voltando para o nosso dia a dia, né? Então, tem uma série de coisas assim que a gente fazia no passado, por algum motivo, a gente deixou de fazer porque se tornou, sei lá, legal, prático e tal. E daí isso foi gerando toda essa confusão de acúmulo. Ó, Eric aí, tá na área. Eric foi bem mamão também, viu, Fê? Porque Viu? é muito. E aí estamos aí no meio dessa confusão do lixo, né? É. E práticas a gente vai retomar, fazer, ou quais a gente vai criar para poder resolver toda essa questão. Aqui na Nicic, cara, quando eu fui trabalhar com lixo, eu resolvi, assim, continuar sendo a pessoa alegre que eu sempre fui, porque realmente é um mundo muito cheio de dor. Conheci pessoas incríveis, assim, especialistas, doutores, que faziam, nossa, cuidado, você. Gente, as pessoas vão ficando amargas, realmente, porque é uma questão que você olha para tudo quanto é lado, parece que não tem saída. E aí, eu, como engenheira civil, seria natural que eu fosse trabalhar com gerenciamento de lixo, com coisas assim, né? Não, não com arte, não com isso que eu acabei, assim, depois de quase aqui, mais de uma década fazendo brincadeiras e fazendo arte mesmo, e transformando o lixo em coisas que eu não sabia nem o que eu estava fazendo, mas estava criando técnicas e tal. O quanto isso é educativo e é prazeroso, e através disso a gente consegue trazer uma mensagem que pode realmente ajudar as pessoas a mudar o seu comportamento. E aí, só fazendo assim também um pouco da contextualização, eu que já transformei o lixo de tantas empresas, de tantas cidades, assim, em volumes gigantescos. A minha vida mudou muito depois que eu mudei para São Paulo e eu comecei a ser dona da minha casa, cara. Eu não era dona da minha casa antes, sabe? Assim, quando você vive naquela vida prática, você sai para trabalhar, passa 10, 12, 15 horas trabalhando, quando você volta, assim, você não está cuidando da casa, alguém está fazendo alguma coisa para você, você tem ajuda, mas isso não resolve, você não tem a percepção de cuidado mesmo das coisas, enfim. E aí eu tenho vivido uma transformação. A gente bateu um papo muito legal no começo da pandemia sobre lavar pacotes, né? Porque a gente começou a lavar os pacotes e a entender a quantidade de coisa que chega na nossa casa. E aí eu acho que é isso. Eu acho que falta também ser dona de casa, sabe? Eu acho que essa coisa de ser dona de casa, que era uma profissão tão assim, foi por tanto tempo a mulher quis se libertar e deixar de ser dona de casa, quando na verdade é uma primeira tarefa, assim, que a gente pode exercitar com prazer e com orgulho também, porque é disso que o planeta precisa, que a gente seja dona da nossa casa, né? Que depois a gente seja uma mãe que lava fralda e por aí vai. Mas assim, é muito complexo também você querer promover mudanças, e a mudança vai caber para cada um vai conseguir encontrar o seu lugar de contribuir, né? Então, eu acho que também a gente está no aprendizado aí, é um momento de cocriação mesmo, né? Eu acho que essa Agenda 2030 vem também para ajudar a gente a pensar o quanto a gente tem que ser criativo para poder arrumar solução para tanta coisa, né? Porque o lixo já. Aí eu vou pedir para você fazer aí uma avaliação. O cuidado com o lixo, quantos ADS impacta? Que eu acho que seria interessante trazer isso aqui para a gente ter um contexto. Conta aí para cá. Eu realmente, assim, acho muito interessante como várias coisas inovadoras e transformadoras de agora passam por resgatar coisas antigas, né? Só que eu acho importante dizer que essas coisas não são como eram antes, não é um retorno ao passado exatamente. As coisas se transformam, se beneficiam pelas tecnologias do presente. Eu até trouxe, Ana, porque eu sabia que a gente ia falar de lixo, a fraldinha, né? Que é, por exemplo, uma coisa que você coloca o negócio aqui dentro e depois quando você, enfim, tira o cocô, joga fora na privada, guarda na caixa e põe na máquina, lava-se muito rápido. Eu gasto muito pouco tempo, de fato, lavando fralda hoje. Então, a minha experiência ela é igual à sua no sentido de ter
a familiaridade de olhar para o cocô, que é uma coisa que também na descartável eu vejo que passa, a gente nem sabe, né? E que dentro dos cuidados de um recém-nascido, por exemplo, eu observo como ele está digerindo as coisas. Mudou completamente a minha relação com o cocô, inclusive. Eu pegava do cachorro, por que era tão absurdo só raspar o do Benedito fora, né? Fralda, Aninha, são 7 bilhões por ano no Brasil, é muita coisa, né? O Benedito, só em um ano, fazendo uma conta média de 6 fraldas por dia, são 2.000 fraldas. E fralda é um dos poucos resíduos que é lixo mesmo, na verdade nem é resíduo. Fralda a gente não pode chamar de resíduo. Fralda, absorvente, tem coisa que no nosso consumo, na nossa utilização do dia a dia, já nasce como destino final único o aterro, no melhor dos casos, quando tem, ou os lixões, quando que são ainda muito comuns existindo aí pelo Brasil, né? Embora sejam contra a lei. Desde 54 é proibido existir lixão nas cidades, mas você vê que mesmo conquista de lei demora às vezes a virar prática e tem ainda um monte de lixo a céu aberto acontecendo agora, né? Isso eu estou trazendo um panorama do lixo e dos resíduos para responder a sua pergunta de como ele se conecta com esses objetivos de desenvolvimento sustentável também de forma múltipla, né? Eu ouvi esse dado, por exemplo, dos 7 bilhões de fraldas, quando eu tive uma oportunidade no começo do ano passado, em janeiro, de visitar um aterro, que eu até trouxe o nome, foi a convite de uma galera do sindicato, das indústrias de limpeza da cidade, que eu fui visitar o aterro Caieiras, que recebe 45% dos resíduos de São Paulo. São 10.500 toneladas por dia. Lá eles disseram que uma pessoa, tipo nós, vivendo aqui na cidade de São Paulo, gera, Ana, 1,4 quilo de lixo todo dia. Resíduo, assim, ó. Desse tanto, 20% é coisa que realmente tem que ser descartado, lixo, aterro, e tem que se dar conta disso. 20% é reciclado, e a gente tem, embora seja muito propagandeado a questão da reciclagem como uma escolha individual hoje do consumidor, né? É muito até por uma estratégia da indústria de como lidar com isso, se desonerando da responsabilidade, chamando as pessoas para um lugar de um consumo consciente na reciclagem, mas negando a realidade de que, de fato, você sabe, é pouquíssimo número de materiais que, de fato, chegam a ser reciclados por falta de interesse econômico e investimento em tecnologia, né? Tem até um episódio da Netflix de uma série que chama de serviço ao consumidor. O episódio chama Farsa da Reciclagem, que expõe essa realidade que, inclusive, me deixou bem chateada, porque depois fiquei separando o lixo reciclável ali como resíduo, mas me sentindo meio boba, sabe? Meio enganada. Porque o que acontece hoje, né, desse nosso modo de vida, como você falou, né, desse modo prático tão acelerado em que a gente está dona de casa, nem sabe, nem se dá conta do tanto de coisa que está circulando pela nossa casa, né? Pede comida, nem vê, às vezes se dá conta da embalagem, de todos esses e todos esses impactos que envolvem esse consumo, desde a forma desse consumo até o descarte do que sobra, né, desse nosso consumo também muito acelerado para dar conta desse tanto de hora que a gente está trabalhando com outras coisas, que não com cuidado, né? Porque você fala, Ana, quando resgata essa dona de casa, dessa economia do cuidado, que é uma economia que vem muito invisibilizada, né? Então, acho que a militância vem muito desse lugar de se libertar de uma economia do cuidado que não é reconhecida, que não gera nenhum valor, que não tem valor econômico. Então, as pessoas cuidam, a mulher estava cuidando da casa, cuidando dos filhos, e isso sustentando toda uma vida para um tanto de sociedade se funcionando desse jeito, mas sem gerar valor, nutrindo para ela mesma, né? Eu acho que a pandemia colocou a gente em casa percebendo que esse cuidado de casa é muito cuidado mesmo, é muito trabalho em casa. Estar vivo envolve muitos cuidados e tudo isso é trabalho também. Então, acaba sendo trabalho tudo que a gente acorda até a hora que a gente vai embora, até a hora que a gente deita. E dentro disso, o quanto de resíduo do algodãozinho, do papel higiênico, da embalagem, do alimento, do produto de limpeza, do cosmético, a chegar absurdo de ter em alguns contextos, por exemplo, de empresa onde se dão alimentos, frutas, assim, banana embalada em plástico filme, abacate cortado no meio, dentro de um isopor, embalado num plástico filme. São absurdos da vida moderna que acontecem, vestidos de sustentabilidade em supermercados, inclusive, muito caros aqui de São Paulo. Então, pensando nos resíduos, assim, nessa forma, e como ele também nos atravessa,
indo parar nos oceanos, a previsão de ter mais plástico nos mares do que vida marinha, o tanto de poluição e os efeitos que isso tem para a nossa saúde também, de alguma forma, eu associo essa gestão de resíduos, né, diretamente com o objetivo 11, que é o de cidades e comunidades sustentáveis, porque ele é o que fala especificamente sobre a gestão de resíduo na cidade, a limpeza urbana, a mobilidade desses resíduos, dar conta de tirar da nossa casa e jogar fora da vista, né? Levar para outro canto, dar outro fim para isso. O objetivo 12, que é o de consumo e produção responsáveis, porque ele também prevê que a gente dê conta das externalidades negativas desses resíduos, né? Tanto no consumo, porque tem um tanto de efeito para produzir esse plástico, por exemplo, que é feito de petróleo, que vai ser usado por 3 segundos, né? Então, qual seria o custo final desse copo se ele tivesse de fato computando esses custos ambientais, sociais e econômicos todos, né? Então, o ODS 12 ele também provoca um olhar ao pensar descarte também sobre cadeia de produção. ODS 14, né, de vida debaixo da água, que é onde os plásticos estão indo parar, e é o ODS que fala dos oceanos. ODS 13, de combate à alteração climática, para dar conta desse tanto de embalagem, a gente está sacando um tanto de petróleo aí, usando um monte de recursos naturais para além da nossa capacidade de repor, né? O dia de sobrecarga da Terra aí nos mostra que a gente está 5 meses no negativo, consumindo recursos que o planeta é incapaz de repor sozinho. Então, também o 13. E aí, o 3, né, de saúde e bem-estar, que fala sobre doenças também ligadas à poluição. Tem um ODS, que é o de água limpa e saneamento, que é o 6, e aí também, por consequência dessa poluição, eu acho que ele se impacta também de alguma forma. São muitos, né? São muitos. E hoje, da forma como ele vem sendo tratado, Ana, de alguma forma, ele também impacta a redução das desigualdades, né? Tanto pelo racismo ambiental, que é as populações mais vulneráveis em maior situação de pobreza mesmo, que vão viver os impactos e que vive esse lixão e que vive essa situação mais danosa junto com o resíduo, quanto às soluções que estão sendo pensadas também, né? Então, vai comprar a granel, vai comprar em outros produtos, acabam sendo às vezes caras e inacessíveis. Então, bastante ODS. Pois é, muita ADS mesmo, realmente. Para você ver assim o quanto, né? Quanto que gera de reflexão isso, né? Essa coisa que você falou eu achei muito interessante também, foi a coisa do trabalho, né? A gente faz muita coisa, a gente faz aqui uma atividade muito manual na Lixique, a gente faz transformação com muita energia humana, vamos dizer assim. Então, tudo que a gente faz, a gente tem que catar, lavar, limpar, higienizar, cortar, dobrar, enfim, fazer uma série de processos para transformar lixo em alguma coisa. E a gente já teve muito sucesso com as coisas que a gente já fez. E muita gente olhava e fazia assim, nossa, mas isso não dá muito trabalho? E dá trabalho mesmo. E aí, assim, de repente, assim, a gente está tendo tanto trabalho com umas coisas, por que não ter com isso, né? E aí, cara, eu acho que tem essa palavra da invisibilidade também, tá norteando tudo, né? Você trouxe aí como referência essa série do Netflix, que é muito interessante, né? Mas a gente participou aqui agora do Descarte, que é um filme de Leonardo Brandt, que também faz um cenário bem, assim, bem atual do lixo do Brasil, né? Foi gravado durante a pandemia, então também traz um pouco dessa reflexão da pandemia. E esse filme também se transforma num movimento, porque está criando debates e fazendo outras ações, né, em torno do filme. Tem um podcast muito legal também que está reutilizando todos os diálogos que teve, né? Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque realmente quando você olha a solução atual para muito que a gente está jogando fora, pode ser a reutilização, que é isso que a gente faz aqui, né? O filme de Léo traz vários artistas que trabalham com isso. E ontem foi lançado no Brasil o filme também da economia circular, que tem um título bastante interessante para o dia de hoje, que é Um Presente à Prova de Futuro, né? Então, assim, traz a reflexão da economia circular como alternativa também.
E aí, assim, às vezes a gente não sabe, né, o que é de fato lixo, né? Então, eu costumo dizer que o lixo foi aquela coisa que foi promovida a resíduo no dia que veio a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que a gente está aí, né, há uma década tentando implementar. A economia circular está promovendo o resíduo a recurso, mas ainda assim a gente tá jogando muita coisa fora, como se esse danado do fora existisse, né? Então, é muito descarte realmente. Mas aí, assim, eu acredito que nada resiste ao trabalho, né? Talvez. Então, assim, se a gente consegue ter atenção, ter um pouco de informação também, sabe? Eu sinto que também falta. Eu aqui na Licic, eu queria ficar realmente muito focada na transformação, convite para as pessoas transformarem o seu lixo, brincarem com o seu lixo. A gente já falou muito sobre infância plastificada também nas rodas do Imagine. Então, assim, existem muitas possibilidades de aprendizagem que vão trazer não só, que vão construir esse lixo do futuro, mas que também vão formatar essa mente dos seres humanos que estão aqui agora e dos que estão nascendo, né? Então, essa coisa toda dá muito trabalho. Só que aí eu fiquei pensando o quanto, e eu venho observando que as pessoas que estão, a gente está ativando aqui o digital mais agora, o quanto as pessoas têm sede de informação, sabe? Porque a informação, ela existe, né? Como a gente fala na fluxonomia, assim, praticamente tudo já está inventado, mas muita coisa não está acessível. Então, assim, é uma informação dessa que você traz quando você foi pessoalmente num lugar de triagem de lixo que você teve contato com aquilo mudou a sua vida, mudou a percepção de como você fazia alguma coisa dentro da sua casa no mesmo dia, não precisa ser uma grande coisa, né? Então, também dá essa luz, assim, e eu fico muito feliz de ver todo dia pessoas novas, profissionais novos e perfis novos que estão dispostos a trazer essa informação, né? Filmes e coisas que estão realmente contribuindo para a gente poder ter um futuro melhor, assim. Na verdade, não é o melhor, é o novo, o radical, aí, como a gente fala do Imagine. E esses filmes são muito importantes para isso mesmo, assim, por exemplo, esses são livros, são filmes, são às vezes conversa, né, como você falou, as nossas rodas de conversa dentro da rede de antenas, pessoas que estão experimentando e que compartilham receitas e experimentos, a observação, né, trazer para a consciência, realmente olhar para perceber essas questões, como ela se relaciona comigo, né? Quando eu estou falando desse lixo e desse novo consumo, como se relaciona comigo, né? Esse reuso cabe na minha vida? Essa reutilização, né? A transformação da coisa cabe na minha vida? Onde que cabe o outro R, que é o reduzir? E aí eu diminuo a forma do meu consumo. Onde que está no meu dia a dia o R, que é o recusar, e aí eu digo não para algumas coisas e saio carregando meio troncha do mercado aqui um pouco as compras, mas tudo bem, de repente não precisava dessa sacola. Eu vejo, por exemplo, Ana, tipo, o desperdício de alimento é uma coisa, hoje um terço, também é o DS12, um terço de todos os alimentos produzidos são desperdiçados. Isso é um dos maiores impactos de resíduo, inclusive. 60% do resíduo que a gente gera é resíduo orgânico, grande parte disso é desperdício de alimento, que poderia estar tendo um outro destino, assim, desde estar sendo transformado por mosca, soldado negro, que come o resíduo rapidamente, depois ela mesma se transforma em fibra que alimenta outros animais e as próprias pessoas, como proteína, até poderia estar tendo uma solução, por exemplo, de compostagem, assim, né, que é uma forma de transformar isso em terra fértil, em insumo imediatamente, assim, né, no próprio contexto. Mas a gente tem esse tanto de alimento sendo desperdiçado ao mesmo tempo que a gente tem fome, que é um dos objetivos. Então a gente vive essas contradições na nossa sociedade. Eu acho bom pensar sobre isso também quando pensa nos resíduos, porque está tudo, de certa forma, conectado. E reduzir o desperdício de alimento é apontado pela pesquisa Drawdown, que é um estudo científico que listou várias soluções capazes de realmente construir esse futuro radicalmente diferente em pouco tempo. Só solução, Ana, só solução. Coloca que reduzir, acabar com esse desperdício seria a coisa que tem a terceira coisa numa lista de 100, com maior potencial de frear, reduzir
a crise climática, o superaquecimento global e nos permitir um potencial resfriamento do planeta. Então, é um resíduo. E aí, onde que esse descarte está? Está na minha casa, né? Outro dia, mofou 2 pães, eu joguei 2 pães no lixo. Eu, ativista de ODS, que estou falando de fome, que estou sabendo desse desperdício de alimento, né? Isso falando do meu microconsumo, né? Então, observar essas coisas e ver que resíduo que é esse, para onde ele está indo, o que que pode ser, que embalagens eu posso mudar, que escolhas de consumo eu posso deixar de fazer. E esse se informar tem esse poder mesmo, né? Eu assisti também um documentário outro dia sobre água mineral, uma série também do Netflix que chama Rotten, eu acho, que mudou a minha visão sobre como o consumo de água, desde o plástico das garrafinhas, né? Então a gente naturalizou aquela garrafinha, de repente fica difícil demais estar com uma garrafa ou andar com um copinho. Agora na pandemia, pelo menos isso acho que facilitou para todo mundo, né? Aham. Mas mudou, transformou, porque vê como a indústria também está se apropriando e os recursos naturais sumindo em relação, sumindo, né, nessa, nessa loucura mesmo de consumo desenfreado, em que a gente nem percebe e não se responsabiliza, né? E aí eu gosto de trazer isso em perspectiva, que é o risco que a gente está vivendo, né? Por que é urgente essa conversa? Não é só porque é legal, porque é a nova onda, agora o mundo está assim, é chato, ou agora tem que ser assim, ou é verde, ou é a moda, cientistas estão anunciando seriamente há alguns anos que estamos vivendo a sexta extinção em massa e que a vida está em risco. A previsão é que meu filho viva, a expectativa de vida dele seja menor do que a minha, se a gente for olhar só para a previsão. Então, olhar para o descarte, que hoje virou um dos grandes pepinos dessa nossa vida moderna, né? Em que a gente precisa tanto das coisas que a gente tem consumindo dessas formas, como que a gente pode trazer consciência para perceber a relação que a gente tem hoje, pensar essas escolhas, esses muito R's que a gente tem, ressignificar esse trabalho, como você falou, né? Isso é estar vivo, né, Ana? Porque é uso melhor de tempo do que colocar uma energia de vida humana numa coisa e virar um brinquedo e depois ir para uma criança que brinca. É maravilhoso, né? E se informar realmente que tem um poder de virar chaves, que eu acho muito, muito importante. Tem sido assim na minha jornada de transformação, né? Me informar com outras pessoas e me informar nessas referências muito boas aí. Uma pessoa aqui pediu para colocar o nome dos filmes, né? Vou anotar aqui nas mensagens. Legal. Anota, eu posso colocar nos comentários depois da gravação. Eu vou deixar gravado no IGTV essa live. E como faz parte desse momento aí da Fluxonomia 4D, também a gente vai baixar todas as lives dos fluxonomistas para colocar no canal. Então, também vou divulgar isso por aqui para você divulgar também lá no Imagine 2030. Sim, Mas é muito interessante isso, Fê. Aí eu acho que eu tô meio perdida no horário. Deixa eu ver, cara. Você tem hora? Vê se você tem relógio, senão eu vou olhar. São 7h34. Massa. E aí eu estava pensando em a gente fazer virar a chave aqui da problemática para a solucionática, da gente começar a pensar. Eu queria contar como foi que como eu criei essa ação do Lixo 2030. Eu não quero contar tudo, porque eu quero que você conte como é a oficina de imaginação maravilhosa que você tem no movimento, para a gente, de repente, fazer uma brincadeira aqui, eu e você, e convidar quem está aqui. E eu fiquei pensando, eu até já escrevi aqui o texto que eu vou deixar na gravação dessa live, convidando as pessoas para deixarem os seus desejos e a sua imaginação também durante a semana, porque aí eu vou colocar tudo nessa cápsula aqui que a gente já falou no começo. Então, a ideia é imaginar o lixo do futuro, colecionar isso, e no ano de 2030 nós vamos passar o ano abrindo essas cápsulas de garrafa PET para descobrir o que tem dentro. Algumas eu não sei, algumas já aconteceram presenciais, eu não sei, alguns desejos estão quietinhos aqui. Os outros eu vou ter contato, porque essa coisa digital vai ser assim, pelo menos por enquanto. Mas em 2030 vai ser bem animado, viu? Para a gente poder ver o que foi que aconteceu. Mas aí eu queria que você também falasse dessa coisa da importância da imaginação, né? Como isso coloca também as coisas no mundo, a intenção e tudo mais. Então, eu vou dizer rapidinho que, minha gente, eu criei essa ação do Lixo 2030 inspirada numa oficina que eu participei
do Imagina Você, que é onde Fê empreende e é de onde nasceu o movimento Imagina 2030, que tem várias antenas espalhadas pelo Brasil. São pessoas incríveis que a gente troca, que a gente se conhece, a gente tem rodas de conversa. Estamos no momento de roda de conversas, mas teve um festival maravilhoso no ano passado. E está sempre se mobilizando. Esse mês, inclusive, vai ter uma ação muito interessante que eu acabei de receber o convite, viu, Fê? Já estou ali na galera da cocriação. Vamos fazer aí uma campanha para essa mudança do clima que é tão relevante. E aí eu participando dessa oficina de imaginação, porque eu me conectei muito com um dos primeiros programas de desenvolvimento que eu fiz com base na antroposofia, que eu acho que é muito ligado o que vocês fazem à antroposofia, né? Que é uma coisa assim, com simplicidade tão maravilhosa que é possível, né? E que torna possível tudo isso. Então, faz uma oficina muito interessante. E aí, logo depois, eu fiz uma adaptação da oficina dela para imaginar os das ODS, para a gente pensar no lixo, né? E a ideia é que eu chego com uma lixeira que é transparente e inexistente e peço para as pessoas imaginarem tudo que está lá dentro, e qual é a cor, e qual é a forma, se tem cheiro e, enfim, o que é que está rolando, né, da sua relação com isso. Então, eu queria que você contasse um pouquinho, Fê, dessa oficina que você faz, que é tão boa, e você já pode puxar aí o barco da imaginação para a gente começar a criar esse futuro aqui, gente. Maravilhoso, é sempre a minha parte favorita. Eu tenho há algum tempo já me dedicado a projetos que têm esse lugar de despertar poder de transformação, tendo a imaginação como guia, né? A imaginação é essa habilidade que a gente tem, ser humano, né? Pessoas, de criar algo novo, assim, de uma novidade, de dar vida a algo novo, né? Então, surge uma coisa dentro da nossa mente, uma ideia, uma palavra, um sentimento, uma imagem, descolado da realidade que se apresenta concreta como ela é, mas de alguma forma comunicante com ela, mas que com essa capacidade de descolamento, né? E aí a imaginação sendo esse músculo criativo que a gente já foi muito bom enquanto criança, né? Vivendo aí uma capacidade de fantasia, de criação, de transformação, de tolerância com o erro, de sustentar mesmo sabendo que é de mentirinha. Então, uma habilidade que a gente já teve, mas que ao longo do crescer foi meio que se atrofiando nesse mundo, como você disse no começo, né, Ana? Que já se apresentou pronto, então que não nos convidava a ser criativos em nada, e a gente seguiu aí, né, pensando a gente enquanto pessoas dentro dessa cultura, com essa imaginaçãozinha sempre presente, que é uma habilidade que nos habita toda, então por isso que eu gosto sempre de trabalhar, e a oficina é uma metodologia para isso, para ativar essa imaginação. Então, quase que na linha do personal trainer lá, do CrossFit, não tem um treino, não tem um aquecimento, não tem um ambiente que você faz, não tem você faz um dia, no segundo dia você não está melhor, depois quando você faz um mês, você já não rende a imaginação ainda mais fácil. Então, pensando mesmo na elasticidade assim, dessa nossa capacidade de criar um mundo novo, porque quando a gente olha para essa Agenda 2030, Ana, para mim também o chamado à imaginação, né, e a oficina ela tem como objeto, e a sua oficina também, né, do Lixo 2030, imaginar esse futuro de 2030, é uma mudança tão radical num espaço tão curto, e as previsões hoje são tão na direção oposta que faz parecer isso pano de papo de maluco, né? E você falou no começo sobre esse cansaço também que dá, às vezes, porque é um movimento de contracultura, né, em muitas medidas, pensar na transformação, seja do consumo, seja da relação com a natureza, seja com os itens que a gente tem dentro da nossa vida, né? Então, a imaginação como sendo necessária para a gente conseguir dar vida para esse futuro, né? Eu, por exemplo, imagino em 2030 que a gente vai ter uma gestão de resíduo completamente diferente do que a gente tem hoje, assim. Os resíduos vão estar sendo trabalhados, assim, vai se dar conta desse ciclo do resíduo praticamente dentro de uma margem de um bairro. Então, você vai ter praças
que vão estar acontecendo compostagens desse resíduo. Também dentro dos prédios já vai ser natural a compostagem. Para outros resíduos, tipo papel higiênico, resíduos, coisas que não vão para compostagem, resto de comida preparada, ou Receita, plástico né? ou coisas também do dia a dia, assim, que de repente hoje já não se recicla ainda, sei lá, um certo tipo de plástico, não sei o quê. Eles todos dentro dos próprios prédios, numa tecnologia que chama pirólise, eles vão ser transformados em energia elétrica. Então, os prédios vão ter autonomia, por exemplo, de energia elétrica, produzida pela própria transformação do resíduo no lugar onde ele está sendo gerado, né? Como o resíduo vai ser muito pouco que a gente vai gerar até lá, porque a gente vai ter embalagens que duram muito tempo, embalagens muito boas, a gente vai ter, tipo assim, isso aqui vai ser uma herança, entendeu? O Benedito vai carregar isso daqui e falar, nossa, minha mãe usou essa garrafa por 18 anos, esse plástico está na nossa família há não sei quanto tempo. Então, vai ter uma relação afetiva que vai poder estar transposta para objetos desse tipo, que tem essa durabilidade tão gigante, né? As crianças vão saber, inclusive, né, se as fraldas descartáveis já não vão existir mais. A própria indústria de fralda descartável se transformou para processar o resíduo da fralda. Então, hoje, fralda não é resíduo também, em 2030, né? Fralda consegue ser introduzida dentro da cadeia de produção de novo, né? Em 2030, eu imagino, Ana, que o Benedito vai achar tão absurdo usar petróleo como combustível ou para fazer plástico, como eu, na minha infância, acho absurdo acender uma luz com óleo de baleia. Como assim as pessoas pescavam óleo de baleia para acender uma lamparina? E até poucos anos atrás era assim. Aí eu vou falar, não, filho, também na época era assim, a gente usava petróleo, fazia estante de plástico. Porque o que ele vai ver, na verdade, até 2030, um investimento maciço em ciência, inovação, tecnologia, cursos técnicos pipocando pelo Brasil, jovens no interior do Piauí, no interior do Mato Grosso, no interior de Santa Catarina, produzindo inovação de novos materiais. Então, vamos ter vários materiais de uso único e descartável, só que feito de mandioca, feito de cogumelo seco, feito de materiais de cascas que se transformam. A gente também vai ter desenvolvimento de tecnologias para transformar os materiais que a gente tem hoje, né? Eu recentemente fiz até um texto. Imagine a Braskem, né? Que é uma empresa hoje que produz um monte de plástico, plástico novo, 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 que dentro do seu site, eu fui lá e consultei, viu, Ana? Eles falam lá, acreditam na economia circular, acreditam nos R's. Então, eu fui lá para pegar informação, palavras que eles mesmos dizem. E imaginei essa Braskem, assim, não produzindo nenhum plástico novo, só pegando o plástico pronto que existe no mundo para transformar e colocando coisas de volta no mundo, né? Maurício, a obsolescência programada vai diminuir. A obsolescência programada vai ser considerado quase que um crime da antiguidade, assim, vai ser um negócio ultrapassadíssimo, né? Vai ser como que a gente pode um desrespeito com o recurso e com a inteligência humana que é capaz de fazer coisas que durem, fazer uma coisa que tem um descarte tão rápido. Como a gente vai descartar menos, a gente vai ter mais coisa que dura mais tempo, a gente não vai precisar consumir tanto, a gente também não vai precisar trabalhar tanto, a gente vai ter mais tempo com as nossas casas, com nossos filhos. Quem gosta de cozinhar vai conseguir cozinhar durante o dia. Quem gosta de fazer academia pode fazer academia às vezes numa terça de manhã. Então a gente vai ter muito mais saúde mental, também nesse lugar de uma outra qualidade do tempo, né? Eu imagino tanta coisa. E, Ana, eu não estou falando nada absurdo, não, tá? Nada coisa que não existe. Nada coisa que já não foi feita em algum canto aí do mundo. Já Nada está trazendo o futuro para o presente, né? Que é isso futuro que agora, exatamente, né? Que eu acho que é isso, como que a gente põe luz. Eu acho também a fluxonomia é uma metodologia muito legal, porque ela convida a esse lugar de abundância. Eu vejo nessa oficina, quando você provoca para essa imaginação e nos coloca lá, né? O desafio que você nos convida nos colocar assim para abrir uma cápsula daqui a 9 anos. Pô, eu quero bater meta, Ana. Eu sou uma pessoa que gosta de alcançar desafios. Então, eu quero abrir minha cápsula aí com você e ter essas coisas resolvidas. Então, é gostoso, porque é a imaginação, e por isso, né, voltando à sua pergunta inicial, né? A imaginação como uma coisa que provoca um sentimento de verdade, assim, que nos leva à mudança no tempo presente, né? Para a gente se perceber
criador do futuro, né? Não só na capacidade de imaginar, mas nas nossas escolhas cotidianas e simples e revolucionárias, né? Eu me sinto hoje uma revolucionária, né? Quando isso aqui, minha irmã me deu esse potinho aqui, ó. Ela consumiu esse negócio, é um creme, ó. Isso daqui, ó, eu tô tentando abrir para poder fazer um outro creme e reutilizar. E, ó, isso é lixo. Isso aqui, em 2030, vai ser passível de multa. Uma empresa dessa daqui, ela vai ou passar para recolher na minha casa, ou ela já vai fazer de um jeito que eu possa usar para outro produto. Para que competir contra o produto que eu posso fazer na minha própria casa, né? Por que não facilitar? Então, como perceber tudo isso? A natureza, eu imagino em 2030, eu vou passar a palavra, mas é que eu me empolguei, em que a natureza vai estar na Constituição. Isso já existe em países da América Latina, como o Equador, por exemplo. Os direitos da natureza são garantidos na Constituição. Então, olhar para resíduo, por exemplo, né, o Maurício perguntou se é um problema de design, né? É um enorme problema de visão de mundo de uma época em que a gente não considerava o descarte. A economia, ela só tinha boca, ela não tinha descarte. Então, a gente não olhava nem para o nosso cocô, que caía na nossa água e polui tanto faz, quanto nem para o nosso lixo, né? Outro dia mostrei o cocô do Benedito na fralda no Instagram, foi um escândalo, meu Deus, um cocô, né? Então, quanto realmente a gente está desconectado do que é resíduo, que seria cíclico, que seria natural. Eu imagino tudo isso aí, até 2030. Me empolguei. Vai, Ana. Tá ótimo. Ó, faz um favor para mim aí, cuida do tempo, porque o meu relógio está bem longe ali, só para a gente ver aí quanto tempo a São gente tem. 7h47, tem 10 minutos, assim, seguro, né? Antes de Massa, pessoal. Vou deixar uma imaginação também que eu tenho e que eu acho que está acontecendo muito por conta desse momento que a gente está vivendo. Eu acho que muito do lixo vai se resolver porque as pessoas vão parar de ir ao local da compra, sabe? Assim, tipo, a gente comprar pela internet, ela vai... Na internet, você põe uma foto, você não imagina que eu vou comprar um shampoo ou um creme hidratante na internet. Cara, eu posso criar uma coisa lá, o design vai ser muito mais gráfico do que de embalagem, sabe? Eu acho que estão muito preocupados com o desenho das embalagens e eu acredito que não vai ter quase que desenho nenhum. Eu imagino assim, antigamente, sabe quando você comprava uma água sanitária que vinha numa embalagem que era meio um plástico pardo, horrível, feio, assim, sem cor, sem beleza, sem nada, só é uma água sanitária, você compra porque você precisa para limpar a casa. Eu acho que vai ser assim no futuro. Nesse futuro muito próximo, a gente vai começar a ter um desenho de embalagem padrão, que se eu vou embalar água sanitária ou detergente, vai ser tudo aquela coisa, né? Outra coisa que eu imagino também, cara, não tem mais essa quantidade de... Tudo que é produto vai vir concentrado, né? Você vê aí, você assistiu o documentário da água, quem é que domina a água do mundo? São as empresas de bebida. Como é que pode empresa de bebida? Você pode vender o concentrado da bebida para a pessoa misturar com a água que está na torneira em casa, porque tem que pagar a logística e tem que pegar todas as reservas de água e juntar tudo, né? Fica aquele domínio ali, quando na verdade cada um pode ter sua água tratada que cai na nossa cabeça, essa da chuva aí, que já vai ter um tratamento específico, não vai poluir nada, nem carregar nada, nem gastar combustível nenhum para levar para canto nenhum, né? Então, assim, também com relação ao desenho da embalagem, falando até esse exemplo aqui, né, das nossas duas cápsulas do tempo, coitadas, elas vão ser maravilhosas em 2030, porque a gente não vai ter garrafa PET vindo, fofinha, brilhosa. Porque o material é muito bom, é porque eu não sei porque a gente pega o PET para poder fazer embalagem, né? Mas assim, de verdade. O desenho das garrafas são diferentes, por quê? Porque a empresa que fabrica essa bebida quer imprimir a sua marca, porque eu estou indo lá no supermercado comprar. Isso aqui não vai ter em 2030, porque a gente não vai precisar ir lá comprar. Então, que diferença faz embalar tudo num modelo só ou menor, né? Ou menor mesmo, porque eu já vou ter a minha água em casa para misturar com o que eu quiser. Então, assim, eu vejo as embalagens... Eu fiz um projeto em 2010, olha só, já fazem 20 anos esse projeto. Em 2030 já fazem 20 anos esse projeto que se chamava As Cores do Lixo. E eu ficava encantada com o lixo, porque depois que você começa a reutilizar, você tem uma fase, assim, que você fica meio viciada nas coisas. Ai, meu Deus, isso aqui é muito bonito. E aí você até quase tem vontade de querer comprar aqui por causa da embalagem. Eu me curei disso muito rápido, assim. Mas eu sei que é uma coisa que acontece com muita gente. E aí, o que acontece? Não vai ter cor no lixo mais. O lixo não vai mais ser tão lindo como
como ele é hoje ainda. Porque não vai precisar, não vai ter essa coisa da concorrência de eu ter que ir lá e escolher uma coisa colorida ou a outra, sabe? Tipo, eu acho que isso vai ser. Acho que isso vai ser até lei, assim. Acho que isso vai resolver um monte de coisa, assim. Porque não precisa, né? Você vê a quantidade de metal pesado que você tem que colocar dentro do polietileno para ele se transformar num plástico colorido, para você, enfim, não, assim, é desnecessário, assim. Eu acho que a beleza, ela vai ficar, sabe, para outras questões, assim, não necessariamente para as embalagens. E e é isso, assim, eu acho que isso vai ser muito bom pro nosso desenvolvimento. E assim, outra coisa também, cara, que eu fico pensando, as coisas, elas vão chegar com esse poder de reutilização, né? Igual você tem uma garrafa linda de água aí que você está bebendo que vai durar 15 anos, ela vai vir também embalada com uma bebida que você vai usar, a bebida depois você vai ficar com outra utilidade imediata, né? A gente já falou tanto de brincar com lixo aqui, trazer brinquedo para criança, 100 anos a marca aqui de alimentos no Brasil, agora as embalagens comemorativas são para o pai brincar com o filho, não é à toa, isso está mexendo com as empresas também. Então, de repente, elas já vão chegar na nossa casa com uma segunda utilidade já, né? Então, isso também, eu fico muito feliz pronto, aqui estou eu aqui com minha garrafa de água, energizada com a palavra amor, que foi uma garrafa de vinho, né? Isso aqui pode durar, né? Se não quebrar, se meu gato bater por aqui e não quebrar, isso vai ter uma durabilidade muito maior. Então, assim, eu acho que as coisas não são pensadas para isso. E aí eu acho que, falando um pouco sobre essa coisa do design do produto, eu sei que a gente se liga muito, porque às vezes é um erro de projeto, né? Mas eu acho que também é se ligar no erro do processo. E assim, lixo, cara, vai sempre existir, a gente vai precisar de tratamento, vai precisar de exposição. Se você for olhar para o corpo humano, além do corpo do Benedito Jesus, você tem a unha, você tem o cabelo, você tem a pele, você tem uma série de resíduos que saem do seu corpo, até o próprio corpo, quando a gente se for, né, vai ter que ter dado um tratamento. Então, assim, tem que cuidar, dá trabalho, e é isso, viver tem essa função também, né? Ó, o Maurício está falando que o eco-friendly vai virar normalidade. Pois é, cara, com certeza, assim, as coisas vão precisar, elas serão, e outra também, tá? A gente tem que ter noção que hoje, né, assim, para a gente chegar em 2030, assim, em 2020, assim, depois da pandemia, a gente teve uma consciência muito grande de todo esse resíduo que a gente estava gerando dentro de casa, e que, assim, muitas empresas, elas geram resíduos para produzir os produtos que chegam à nossa casa, mas elas dão tratamento. E a gente não, a gente está só esperando que o prefeito da nossa cidade resolva tudo com uma política que não consegue implantar para cuidar dos nossos resíduos. Então, assim, a gente tem muito para contribuir, a gente tem muito para co-criar, né? Se a gente puder, a reutilização, eu gosto muito e eu falo muito da reutilização como solução, porque ela barra o lixo na nossa própria casa. Para que jogar fora? Peraí, deixa aí um tempo, vai namorar aí um potinho, vamos tentar abrir, vamos tentar fazer alguma coisa que vai acabar acontecendo. Então, gente, eu acho que é isso, imaginar é só começar, né, Fê? Só começar. É só começar e também é só o começo, né? Porque se a gente ficar só nessa, né? A gente imagina e vai dormir felizão, assim, né? Eu acho que a capacidade criativa está nesse lugar também da fazeção, né? Então, essa reutilização que a Ana falou, que é maravilhosa. Também, se você fica pedindo rápido todo dia, tá na loucura da reutilização, você vai virar um colecionador de potinho, um acumulador. Então, chega uma hora que tem que caber um R de reduzir, de recusar. Isso são transformações, são processos. O ser de cozinhar, né? Tipo assim, para de pedir comida, vai cozinhar. Isso, mas aí isso são transformações, são processos, né? Para isso também você precisa estar reapropriado do seu tempo, né? A gente está vivendo de um jeito muito doidão, assim, né? Dentro desse ritmo que parece que quanto mais se sabe perto do fim e da falência enquanto sistema, mais se desesperadamente corre para tentar manter-se, né? E está falido, né? Então, Maurício perguntando se vai virar normalidade o eco-friendly, o que eu percebo e imagino, né, também aí para os próximos 10 anos, é que o que a gente vai vivenciar é um grande movimento pela regeneração do planeta, liderado por pessoas
E aí eu acho que o consumidor, a coragem dos consumidores e das consumidoras que nós temos de dizer não, de falar a gente quer consumir isso, não quer, de boicotar algumas empresas, de buscar, de cobrar a integridade, de cobrar sobre os recursos e o investimento, olhar para essa cadeia de produtos. Será que a Unilever faz alguma gestão, algum acompanhamento? Quanto seria o custo se ela fosse recolher os produtos que chegam, dela que estão nos lixos por todos os lugares aí? Uma Nestlé, porque, por exemplo, esse mesmo sindicato que eu estava, Ana, conversando, né, com empresas dos setores, e quando eu fui visitar o aterro, a conta não fecha hoje da limpeza urbana. Então, as empresas que estão realizando esse serviço, contratadas, terceirizadas pela prefeitura, estão buscando sustentabilidade financeira, não estão conseguindo, o volume de resíduo é cada vez maior, a distância do aterro para preservação do meio ambiente e geração de saúde tem que ser cada vez mais longe, não existem investimentos em soluções locais, como compostagem, como essas tecnologias para transformar esse resíduo dentro do próprio contexto, e o que está se discutindo como opção viável é onerar o próprio consumidor, então criar uma tarifa, e aí a pessoa paga uma tarifa pela proporção de lixo que ela gera em casa. E aí discute-se que 8 centavos por não sei quanto, ou sei lá quanto por não sei quanto, não é um valor significativo. Mas, de novo, eu coloco, a gente tem hoje quase 20 e tantas milhões de pessoas no Brasil vivendo com R$ 240 por mês. A gente tem miséria absoluta, a gente tem desafios de redução de desigualdade. Se a gente onera o consumidor também como a única resposta para dar conta desse resíduo, como sendo educativo, até parece, gente, quem é muito rico, que não dá nem conta da própria vida, não sabe nem quanto de risco gera, paga a conta, nem vê quanto, vai pagar também a conta da limpeza urbana, não importa quanto seja. Isso vai, de novo, voltar para a pessoa. E eu provoco essa reflexão porque a gente, enquanto consumidor, pagar a conta do lixo é a gente pessoa. E a gente, prefeitura, enquanto dá conta sozinha também disso, é a gente pagar como cidadão, é a gente pagando 2 vezes. E as empresas só ganham isenções de imposto, só ganham incentivos. Agora existe uma legislação sobre logística reversa, mas o quanto essa logística reversa, a limpeza urbana da cidade poderia estar toda sendo financiada pelas empresas de consumo. E se fosse mais caro? Qual é o incentivo para a gente consumir também de uma outra forma, de um lugar das empresas se responsabilizando? Porque você falou das que tratam aí o resíduo, parte da cadeia. O que eu observo são poucas que tratam como medidas mandatórias e muito por pressão do ativismo da sociedade, do ativismo do consumidor. Então, a gente tem que acreditar que o barulho que a gente faz é muito significativo e que as nossas escolhas de consumo são muito importantes, porque as empresas são cagonas, mas são reativas. Elas querem continuar ganhando dinheiro e elas vão se movimentar atrás da gente, mas elas nunca lideram um movimento de transformação assim. Elas sempre vão sempre precisar da pressão, né? Quando eu falo que elas já tratam o resíduo delas, elas tratam o resíduo interno, das aparas, porque elas também não querem ter custo para descartar, porque descartar custa muito dinheiro. Então, quando ela transforma o resíduo dela interno, né? Por exemplo, da indústria do papel, por exemplo, não tem resíduo. Todo o papel de apara, ele é reutilizado no processo de novos papéis. Por quê? Porque é muito caro descartar. Então, ela consegue resolver o interno, porque também ela já tem uma regulação, uma fiscalização e um custo muito alto para fazer isso. E estamos nesse momento de resolver o externo, que a logística reversa vem, o crédito da reciclagem vem para tentar resolver isso. Né? Nos países onde a gente não compartilha com as empresas a responsabilidade, elas são mais pressionadas. Então, assim, a gente vai ter que viver aqui ainda um momento de adaptação. Eu acredito que esses acordos setoriais, na próxima década, eles vão apertar, porque muitas empresas estão se comprometendo, inclusive antes do prazo de 2030, a apresentar resultados significativos, porque é muito complexo, realmente vamos dizer assim, um impacto muito grande, né? Mas, assim, é importante que a gente, consumidor, também, já que a gente compartilha perante a política, a gente compartilha a responsabilidade do que está sendo descartado, isso também, de certa forma, deixa a gente nesse lugar de co-criar, de pressionar e de poder ter voz também. Então, acho que estamos aí, é uma década de ação. E o prazo está rolando, né? 9 anos. São 8 horas, então eu acho que... Vamos fazer um convite, então, para vocês deixarem aqui nos comentários, a gente vai deixar essa live gravada
no feed da Lichique, deixar os comentários com uma imaginação para a gente colocar aqui na nossa cápsula, Por né? favor. Por favor. E durante a semana também, eu vou manter esse assunto vivo nos stories aí para coletar os desejos, porque assim a gente consegue promover a mudança. Fê, muito obrigada. Foi massa. Maravilhoso, Ana, que honra. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo que acompanhou. E fica o convite para conhecerem o Imagine 2030. E lá no link da bio, se quiserem ser uma antena, participar da nossa rede de pessoas transformadoras, a gente está sempre tendo conversas assim por lá, né? Obrigada pela oportunidade desse espaço aqui. Deixa o convite para conhecer a fluxonomia também, né? Eu vou deixar no perfil também os links para a Flux e para o Imagine, porque são parceiros aí muito queridos. Viva o futuro, né, Aninha? Beijo. É nóis. Beijo.